Olá, caríssimos, aqui estamos mais uma vez para o nosso momento de reflexões com o livro Horizontes da Mente, Miramês João Nunes Maia. Naquela nossa proposta de ir seguindo neste ano os capítulos que nos trazem essa condição de divinização, vamos colocar assim, da nossa mente, ou seja, de alcançar os potenciais divinos que a nossa mente oferece. Falamos sobre o poder da mente no último estudo e hoje nós vamos falar sobre limpar a mente, sobre higienização da mente. Lembrando aqui, inclusive, que nós tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 65, isso mesmo, capítulo 65, que chama Turvamento Mental, que fala dessa sujeira, né, dessa sujidade, dessa condição que nós deixamos a mente de uma forma poluída, essa poluição da mente com coisas que não são tão importantes. E aí, nessa proposta de divinizar a mente, nós trazemos o capítulo 7 do livro Horizontes da Mente, que é o limpar a mente. Limpar a mente. Como limpar a mente? Qual é o processo de higienização, né? Miramês nos traz exatamente essa condição de higienização. Nós fazemos essa higienização, é uma constante, todos os dias. Nós precisamos higienizar o nosso corpo. Se é tão necessário a limpeza do corpo para que ele se mantenha saudável, quiçá a limpeza da nossa mente, para que ela possa manter o equilíbrio, manter a harmonia, manter as condições saudáveis. Bom, vamos lá então. Miramês nos faz uma comparação, eu adoro as analogias de Miramês, faço questão de trazê-las, porque ele sempre nos proporciona, nos textos estudados, analogias que nos auxiliam a compreender. Então, falando da limpeza, da necessidade de limpar a mente, assim como a gente faz com o corpo físico, ele vai nos trazer, ele vai fazer analogia com a chuva. Olha que interessante, porque a chuva é que limpa a nossa atmosfera. Então, a chuva que limpa a nossa atmosfera, por falar de atmosfera, de ambiente, os ambientes às vezes trazem poluições, inclusive sonoras. E a gente, nesse processo de gravação doméstica, né, a gente precisa contar com isso. 1000 perdões, mas já que nós estamos falando de limpeza, vamos para a limpeza geral. E aí, Miramês fala que esse trabalho de limpeza e de higienização, ele começa como a chuva. Como a chuva. Divide-se em bilhões de gotículas, mas farta a humanidade e a natureza. Limpa a atmosfera e destampa as minúsculas aberturas das árvores, de onde propana o oxigênio puro no vigor da própria existência. Olha, a profundidade, né? A gente pensa, a chuva limpou a atmosfera, o ar tá puro, sim, mas a gente não pensa nesse trabalho intenso, profundo, na extensão, melhor dizendo, deste trabalho de limpeza, de higienização da atmosfera, até ali as minúsculas aberturas das árvores, das folhas, para que o oxigênio nos chegue da forma pura com a qual necessitamos. Bom, assim, a chuva para a mente há de surgir nessas mesmas proporções. Então, bilhões ou trilhões de pequenos esforços, somando uma torrente de energias vivas, conduzindo todo o entulho da consciência por canais apropriados. Excrementando, expelindo, jogando fora aquilo que nos faz mal,
aquilo que causa danos à mente. Aí, lembrando, né, da mente como esse grande centro da vida que comanda toda a massa somática, toda a estrutura somática, todo o corpo físico e energético, a gente tem experiências maravilhosas de andar, né? Vamos, tá tenso, tá nervoso, tá complicado a situação, vai andar na grama, bota os pés no chão, na terra, né? Como que esse processo nos possibilita expelir as energias densas, as toxinas que nós produzimos. Eu lembrei aqui, inclusive, de uma atividade que a gente faz a nível de dinâmica, né? De caminhar e de sentir essas energias, tanto absorvendo, respirando, né? Aurindo no ar, no plana, essa energia melhor e fazendo esse movimento de exteriorizar, de expelir essas energias densas. Aí eu acabo de me lembrar aqui, enquanto eu estou falando isso, do livro Saúde. Miramês tem um livro que se chama Saúde. E tem um dos textos, eu não vou me lembrar qual agora, mas se eu me lembrar depois eu até coloco aqui. É um dos textos do livro Saúde que ele ensina a gente, quando você tá com muita raiva, quando você quer xingar, em vez de você fazer isso, você soprar para a terra. Pro chão, precisa ser pro chão, porque a terra absorve essa energia negativa, esses pensamentos, esses sentimentos negativos. E eu lembro que nesse livro Miramês fala, e transforma em adubo. Olha que coisa maravilhosa, esse processo de limpeza da nossa mente, das nossas energias, eles são reaproveitados no solo para adubar o solo. São excrementos, né? A gente usa isso com os excrementos dos animais para poder adubar a terra, misturar na terra e transformar em adubo. É possível fazer isso com aquilo que nos sobrecarrega, com aquilo que nos suja a mente. Lembrando do texto lá, o turvamento mental, também neste mesmo livro, Horizontes da Mente, o Miramês nos chama atenção para a necessidade de despoluir, né? Aqui ele não está abordando especificamente o turvamento, mas a limpeza, o processo de higienização da nossa mente. A capacidade que todos nós temos de restaurar o equilíbrio da nossa mente através dessa limpeza, que deveria ser constante, nem chamar aqui de diária, mas constante no sentido porque a vida nos pede, o processo reencarnatório nos pede essa renovação. Então, a renovação, a limpeza em si, a limpeza consciente da nossa mente, já é a instauração deste processo de renovação, de uma forma consciente. Porque a renovação, a reforma íntima, né? Na doutrina espírita a gente usa o termo reforma íntima. A reforma íntima é um trabalho, é importante a gente salientar isso, ele é um trabalho interno, ele é um trabalho do indivíduo de autotransformação, de autorrenovação, de revigoramento do próprio ser nessa condição divina. Por isso eu escolhi esse tema para falar da mente divina. E Miramês segue nos pontuando que esse processo de renovação, ele se instaura em nós, nos possibilitando ouvir o Cristo. O chamado do Cristo, o convite do Cristo para que o sigamos, para que compreendamos a nossa condição de filhos de Deus, a condição de se posicionar, de se conduzir, de se portar como filho de Deus, cumprindo com os deveres,
cumprindo com a lei, cumprindo com os mandamentos, que são orientações para que a gente possa errar menos, para que a gente tenha mais condições de nos melhorarmos, de nos renovarmos, de restaurar o equilíbrio, a paz, a harmonia causada por nós mesmos há milênios. E é importante a gente entender isso, porque ele vai trazer a questão da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento como princípio de maturidade no homem. Então, lembrando o Evangelho, bem-aventurados os aflitos, o Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças e a condição da aflição para o ser como um prelúdio de vida melhor. Então, aqui, quando Miramês nos fala que a dor e o sofrimento são princípios da maturidade no homem, nos remete imediatamente às orientações de Jesus, de acolher a aflição como uma tomada de consciência, de limpeza do próprio ser, das próprias energias, da própria mente, e quão doloroso isso é. Mas isso já é prelúdio de maturidade. Então, é prelúdio de maturidade no homem, é busca de uma bem-aventurança, de um estar melhor. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai pegar lá no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, e nos trazer as várias condições de aflição que nos alcançam e por que elas nos alcançam e qual que é o propósito dessas aflições. Olha que bom essa tomada de consciência, porque aí você vai vivenciar as aflições sem sofrimento, sem grandes sofrimentos, ou pelo menos com grande entendimento do propósito daquilo que você está vivendo. E aí, Miramês nos chama atenção aqui neste processo, né, de tomada de consciência, de acolhida da dor, como esse processo de limpeza, dentro deste processo de limpeza, como um trabalho a ser desenvolvido conscientemente por nós, né, acolher, aceitar e vivenciar isso da melhor forma possível, perseverando no bem. Perseverando no bem. Aí ele lembra Mateus capítulo 10, versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque ele vai nos esclarecer aqui esse processo de dor e sofrimento, que quando o homem começa a se renovar na vida que ele leva, as forças contrárias começam a surgir. Por isso que muitos desistem. Então ele começa esse parágrafo dizendo o seguinte: escrevemos para todos, né? O livro, o texto, a abordagem para todos. No entanto, endereçamos nossas mensagens com mais intimidade aos despertos, aos companheiros conscientes dos seus deveres ante a escalada do mestre. Então, aqueles que já despertaram para a verdade, para a necessidade de libertar-se desses grilhões que nos prende aos instintos inferiores, aos instintos, às sensações só prazerosas, egoisticamente prazerosas, que nos afastam dessa condição de restauração do equilíbrio que já perdemos, muitas vezes em condições muito piores, por causa dos instintos inferiores, de sustentar instintos inferiores, de comprometer a nossa mente, de comprometer o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, ficando preso a esses instintos. E aí ele vai nos lembrar que a persistência, a perseverança é uma onda de luz a transformar as nossas boas intenções em realidades. É a sustentação da vontade. Eu quero melhorar, eu quero renovar, eu quero a paz, eu quero
o equilíbrio. Então, perseverar, persistir é promover essa onda de luz, é permitir que essa onda de luz divina nos alcance e nos renove, e nos transforme. Persistindo, aí ele vai chamar a atenção para que a gente persista no trabalho do bem, sem violência. Sem violência. E ele vai nos lembrar que agir sem violência é extremamente importante para que a gente mantenha o equilíbrio. Porque a violência, seja comigo mesmo, promove, ao invés do bem-estar, um mal-estar muito grande. Então, autoagredir-se, automartirizar-se, impor condições que você não é capaz de sustentar, causa danos à própria mente. Miramês repete isso sempre, em vários textos. Não violenteis consciências, nem mesmo a sua. E não é só o Miramês que nos traz isso, o Emmanuel nos traz isso, André Luiz nos traz isso, muitos irmãos nos trazem isto o tempo todo. Apesar da dor. E aí eu lembro lá do livro A Pomada Vovô Pedro, tem um livro que chama A Pomada Vovô Pedro, ele está numa coletânea que se chama A Cura pelo Espírito. É o 7º livro, se não me engano, o 7 de 8. Num texto que se chama Fé, Equilíbrio e Paz, de João Nunes Maia, ele vai nos dizer que não existe desenvolvimento da sensibilidade, nem da mediunidade, sem dor. É um parto, onde nós rompemos com sensações inferiores, ou com a crosta formada pelas sensações inferiores, egoísticas, orgulhosas, para despertar a sensibilidade. Então, não há possibilidade de desenvolver a sensibilidade sem dor. Então, precisamos perseverar. E aí, quando o Miramês fala da não violência, ele nos convida a orar e vigiar. A oração e a vigilância constante promovem este processo de renovação, de reforma interior, porque você vai observando as suas condições, você vai observando a sua proposta de melhoria, as orientações do Cristo, e você vai instaurando isso aos poucos. Aí Miramês nos chama atenção para os livros, a grande importância, e hoje eu já citei Saúde, citei a Pomada Vovô Pedro, não sei se já citei algum outro, não, o Evangelho e Evangelho de Jesus, Mateus, né? Para que a gente entenda que este processo, isso em que a gente se encontra, aos poucos, ele vai renovando, vai flexibilizando a nossa mente. E aí ele traz palavras maravilhosas de Miramês, não minhas, ele traz a questão do saneamento, esse trabalho íntimo, esse trabalho de reforma interior que só pode ser feito por cada um, ele vai promovendo este saneamento, ele chama de saneamento mental, essa higienização da mente, essa higienização da nossa vida como um todo. Por que é importante trazer essas palavras utilizadas por Miramês? Porque ele vai nos convidar a leituras, a ouvir palestras, a atuar no bem. Então, são essas condições constantes, repetitivas, persistentes, que vão promover esse saneamento, essa higienização da nossa mente, a nível de pensamento e a nível de sentimento. Por que é interessante? Porque ele vai nos falar aqui desses bons costumes, dessa elegância, ele usa o termo elegância dos pensamentos. Aqui, a elegância dos pensamentos
ajusta o meio ambiente em que vives para chamados fraternos e para uma conversação sadia, desamarrando do núcleo da vida a expressão do amor, de modo a participar na mesma frequência a razão. Então, aos poucos, elegantemente, nós vamos ajustando não só o nosso meio interno ao nosso meio externo, ou seja, transformando a nossa individualidade e transformando o entorno de nós elegantemente. Como nosso tempo já extrapolou, vamos procurar fechar dentro dessa proposta de elegância do pensamento com a frase que Miramês nos diz, desse trabalho interno. E a pureza de raciocínio faz nascer um clima... Tentei evitar, mas não entendi. A água é muito importante para mim. Repetindo, neste trabalho interno, tá? Elegante, constante e perseverante. E a pureza de raciocínio faz nascer um clima enriquecido para as belezas imortais do amor, da alegria e da fraternidade, sugestionando o ser à procura de Deus e à obediência às leis, ou seja, a conquista da harmonia total. Que sigamos neste processo de limpar a nossa mente, de nos harmonizarmos conosco, com a lei, com Deus, com os outros. Um beijo em cada coração.